estou vendo alguns rostos aqui, que eu acho que eu não sei quem são, mas eu estou feliz de poder estar aqui de novo com vocês. Já estive uma vez, faz uns meses, né, Noemi? Não me lembro bem quando foi, já faz um tempinho. Não era nem de manhã, era à noite, né? E agora com esse horário novo também, então é um prazer poder estar junto com vocês aqui hoje de manhã. E eu peguei o bonde pelo caminho, a Noemi estava falando, estou entendendo que vocês ontem fizeram uma ação, né, na rua, e enquanto você estava falando, eu me lembrei da primeira vez que eu estive na Cracolândia, lá no centro da cidade, né, ali perto da Estação da Luz, naqueles lugares ali, e, de fato, como você falou, Rodrigo, é uma experiência inigualável, né? A primeira vez que eu estive lá foi uma coisa para mim muito, muito marcante, muito marcante. Primeiro porque eu não imaginava que poderia existir aquilo. Em plena cidade de São Paulo, né? E o que eu vi ali, e eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de estar ali naquele lugar, é um mundo totalmente à parte, diferente, né? E andar por aqueles lugares e ver, né? Ver aquelas coisas que deixam o coração da gente em pedaços, de fato, né? E ver essa necessidade que vocês estavam falando aí. E no caso ali era muito triste porque cheio de noias, né? Então eles estão fora do. E é menina, é menino, é gente mais velha. Então, de fato, é uma experiência muito especial. Eu acho que todos nós, todo cristão, precisava passar por essa experiência de ir para a rua e olhar com outros olhos, não só com os nossos olhos de quem está dentro do carro e fecha o vidro de medo, né? Como muitas vezes é assim que acontece, ou que nem olha, passa e ignora, né? Mas quando a gente pode ter, com a misericórdia de Deus, esse olhar diferente, isso toca o coração da gente e faz a gente se movimentar. É isso que vocês estão fazendo, né? Faz a gente correr atrás, seja do que for. E olha, gente, é incrível, porque as coisas aparecem. E Deus manda as coisas, Deus põe pessoas, né? Que têm coração, bom coração, e dispostas a ajudar, nem que seja com uma sacola, uma roupa, seja o que for, né? Então, que bacana, viu? Muito joia. Eu espero que vocês continuem tendo essa experiência e mais de vocês possam participar. Não tenham medo, não tenham medo. Não tenham medo, tenham coragem e tenham amor. Eu acho que isso é o mais importa, né? Tenham amor, tenham compaixão, misericórdia. Ok, podemos começar então? Nosso tempo? A gente vai até às 10, é isso? Bom, vocês vão falando para mim aí, vocês vão fazendo assim, ó, chega, para, tá bom? Porque às vezes a gente se empolga, né? Mas aí vocês vão me dando, levantando a plaquinha aí, tá bom? De que o tempo tá acabando. Eu queria hoje conversar com vocês um pouquinho e trocar umas ideias em cima de um livro do Novo Testamento chamado Filemon. Eu quero crer que todos vocês leram pelo menos 2 vezes a carta de Filemon. Eu pedi para a Noemi essa semana se seria possível que ela fizesse esse pedido para vocês. Então, eu estou acreditando que todo mundo fez, né? Todo mundo leu pelo menos 2 vezes a carta de Filemon. Mas mesmo assim, então eu vou dar uma colher de chá. Eu não vou perguntar quem leu, pode ficar tranquilo, viu? Fiquem tranquilos. Eu vou
ler junto com vocês? Então, uma colher de chá para você que não leu, tá bom? Só para você se localizar no que a gente o que a gente vai falar, o que a gente vai estudar junto. Só que eu vou tomar a liberdade de fazer essa leitura agora de Filemon com a Bíblia a Mensagem, tá bom? Depois eu vou voltar para a NVI, mas só essa primeira leitura eu vou ler com a Bíblia a Mensagem. Não sei se todos vocês conhecem, mas a Mensagem é uma tradução contemporânea da Bíblia, né? Ela tem uma linguagem um pouco mais atual, mais informal, tá bom? Então, eu vou ler. Eu estou lendo Filemon. Se você não achou Filemon na sua Bíblia, tá bem no fim, tá bom? É no Novo Testamento e é bem lá nos últimos livros da Bíblia, tá? Primeiro e segundo Timóteo, Tito, e aí vem Filemon, tá bom? Então vamos lá. Eu, Paulo, sou um prisioneiro por causa de Cristo, com meu irmão Timóteo. Escrevo esta carta a você, Filemon, meu bom amigo e companheiro na obra, e também à nossa irmã Áfia, a Arquipo, verdadeiro guerreiro, e à igreja que se reúne em sua casa. O melhor de Deus para vocês. Bênçãos de Cristo sobre vocês. Toda vez que seu nome é citado em minhas orações, eu digo graças a Deus. Tenho ouvido que você ultrapassa os demais cristãos no amor e na fé que tem no Senhor Jesus. Continuo orando para que a fé que temos em comum continue a se manifestar nas coisas boas que fazemos e que as pessoas reconheçam Cristo em tudo isso. Amigo, você não faz ideia de como me sinto bem sabendo desse amor, ainda mais quando vejo sua hospitalidade para com os irmãos. É pensando nisso que eu vou pedir um favor a você. Na condição de embaixador de Cristo e agora prisioneiro por causa dele, eu não hesitaria em ordenar, se fosse necessário, mas eu prefiro fazer um pedido pessoal. Aqui na prisão, adotei um filho, digamos assim, e aí está ele, entregando pessoalmente esta carta. Onésimo, antes ele era inútil para você, agora é útil para nós dois. Eu o estou enviando de volta a você, mas com isso me sinto como se tivesse amputado um braço. Eu queria mantê-lo aqui, enquanto você se esforça para ajudar a ir livre, e eu aqui de dentro, preso por causa da mensagem. Mas eu não quis fazer nada sem o seu conhecimento, nem obrigá-lo a praticar uma boa ação sem estar disposto a praticá-la. Talvez tenha sido melhor que você o perdesse por um tempo. Você o está recuperando agora com uma vantagem. Não como simples escravo, mas como verdadeiro irmão em Cristo. Foi o que ele significou para mim e será muito mais para você. Portanto, se você ainda me considera um companheiro, receba-o de volta como se recebesse a mim. Se ele estragou algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Esta é minha assinatura pessoal, Paulo. Assuma essa dívida. Não preciso lembrar que você me deve a vida, preciso? Amigo, faça-me esse grande favor. Você fará isso para Cristo, mas também fará bem ao meu coração. Conheço você o bastante para saber que me atenderá. Imagino que fará ainda mais do que pedi. A propósito, deixe um quarto preparado para mim. Por causa de suas orações, eu espero ser hóspede outra vez. Epáfras, meu companheiro de cela na causa de Cristo, manda saudações. Também meus colaboradores Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Tudo de bom para você, da parte do Senhor Jesus Cristo. É gostoso ler essa versão, né? Ela é mais informal, né? Mas ela nos ajuda também a entender algumas das coisas que eu queria hoje dar uma analisada junto com vocês aqui.
Primeiro eu queria fazer um apanhado geral, assim, dessa carta, porque essa carta de Paulo é uma das cartas mais bonitas que Paulo escreveu. Na verdade, ela é uma cartinha, né? Porque se a gente for olhar as outras cartas de Paulo, né? Se a gente for pensar nas outras cartas, Filemão é um bilhete, na verdade. É um WhatsApp naquela época, né? É uma mensagenzinha, assim, é um bilhete. São somente 25 versículos, né? Que nós temos aqui registrados. Então, ela é uma carta bem resumida, é um bilhete mesmo, né? E, às vezes, por causa disso, ela é até desprezada. As pessoas não dão muito valor por ser, assim, pequenininha, é, ah, passa por cima, eu até brinquei no começo, né? Eu não sei, mas eu imagino que pode ser até que aqui entre nós, alguns de vocês nunca tenham lido essa carta, nunca tenham prestado atenção, né? Que existe essa carta no Novo Testamento. Mas ela é uma cartinha, um bilhete muito, muito especial. Talvez um dos mais bonitos, das bonitas cartas de Paulo. Ela é diferente das outras. Ela é uma carta diferenciada, porque ela mostra muito um lado do Paulo que a gente não vê muito nas outras cartas. O Paulo, a gente sempre vê o Paulo assim, bem, parece ser um cara bravo, né? Começa lá da história dele, né? Pô, o cara matava cristão, né? Ele perseguia os cristãos. A conversão dele foi um negócio, o cara caiu do cavalo, literalmente caiu do cavalo, né? Ficou cego, passou poucas e boas. Ele era um cara duro, né? E, e esse jeito dele parece ser assim. As outras cartas mostram assim um Paulo às vezes meio bravo, né? Assim, falando firme e discutindo e falando alto, falando diante de muita gente e sendo tão assim incisivo, né? E falando assuntos sérios e coisas profundas. E de repente a gente vê esse bilhete de Paulo que mostra muito assim o lado amoroso de Paulo. Não sei se vocês perceberam isso, mas nós vamos olhar um pouquinho as coisas que ele fala aqui e mostra um Paulo simpático, vamos dizer assim, né? Mostra um Paulo mais amoroso, mais amigável, e isso é bacana nessa carta, para mostrar esse lado. A gente consegue enxergar um Paulo mais amigo, mais manso, mais queridinho, né? A gente vê um Paulo um pouco diferente aqui. Eu estava lendo algumas coisas sobre essa carta e Martinho Lutero, muitos anos depois, né, que foi o reformador, Martinho Lutero, ele diz o seguinte sobre essa carta. Essa carta representa um exemplo encantador e magistral do amor cristão. Martinho Lutero fez essa observação depois de estudar, de ler a carta de Filemão. Então, é uma carta diferenciada, né? É um momento, assim, que a gente pode olhar e ver um Paulo diferente, numa situação diferente, que a gente vai estudar juntos agora. Sobre o autor, então. Então, está claro para todo mundo, quem escreveu essa carta foi Paulo, né? O que está acontecendo com ele quando ele escreve essa carta? Ele está preso. Então, imaginem essa situação. Ele está preso em Roma. Se a gente for mais ou menos na cronologia da vida dele, ele está escrevendo essa carta quando já está lá no fim de Atos. Já aconteceu tudo aquilo que aconteceu no livro de Atos, sabe? Todas as viagens missionárias dele, tudo que aconteceu, já tinha passado tudo isso, e ele estava preso
em Roma, a maior cidade, né, da época, e ele estava lá preso nesse lugar. E, na verdade, essa carta é uma das 7 cartas. Paulo escreveu 7 cartas na prisão. Quais são essas cartas? Ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Todas essas 7 cartas foram escritas da prisão. É bom a gente localizar isso, porque você imagina, ele já não era aquele moço, tanto que ele fala aqui no meio dessa carta que ele está velho, né? Ele já está velho. Talvez até por isso que ele está mais fofinho, né? Talvez só mais por isso ele está mais queridinho aqui nessa carta. Porque ele está velho, ele já passou por muita coisa. E ele está preso, né? Ele está preso lá em Roma. Então, Filemão é chamada uma das cartas da prisão. Talvez você escute isso em algum lugar, tá bom? Filemão é uma das cartas da prisão, dessas 7 cartas da prisão. Mais ou menos a data é entre 60 e 62 depois de Cristo, entre o ano 60 e o ano 62, que foi a época que ele escreveu essa carta, quando ele estava na prisão em Roma. Ok. Ele é o autor dessa carta. O destinatário, para quem que vai essa carta? Para quem que Paulo escreveu essa carta? Bom, está bem lá no começo, né? No versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão Timóteo, a você, Filemão. Essa carta é escrita para uma pessoa. Quem é Filemão? Então, algumas coisas sobre o Filemão. O Filemão, ele era um comerciante. Ele era um cara dos negócios, né? Ele morava na cidade de Colossos. Inclusive, é interessante também a gente saber que provavelmente esta carta de Filemão, ela foi escrita bem junto com a carta de Colossenses. Quando Paulo manda a carta para os cristãos em Colossos, ele manda também esta carta. Depois eu vou mostrar para vocês um texto lá, essa carta para Filemão. Então, Filemão, ele mora em Colossos, ele era um comerciante, provavelmente ele era um cara rico, ele tinha posses, porque ele tinha escravos, né? Ele era dono de escravos. Só um parênteses aqui também, a questão da escravidão. Nós sabemos que naquela época a escravidão era uma questão social, existia, né? Diferente um pouco dessa escravidão. Quando a gente fala escravidão, a gente pensa na nossa escravidão colonial, né? Aqui, da nossa escravidão, dos nossos escravos. Era uma escravidão um pouquinho diferente. A escravidão do Império Romano, ela era bem assim, ela tinha muitas leis, ela era bem rígida. Os escravos tinham alguns, entre aspas, direitos, muitos deveres, mas o Império Romano tinha a escravidão como parte da sua vida social, isso fazia parte daquela sociedade, né? E o Filemão tinha escravos. Ele, então, era um cara de posses, né? Ele era cristão, isso é importante a gente lembrar, ele era um convertido a Jesus, né? Ele era amigo de Paulo, a gente percebe aqui nesse texto que a gente leu, do jeito que Paulo fala com ele chama Paulo, Filemão de meu amigo, né? E ele chama, inclusive, de meu colaborador, meu cooperador. Então, Filemão, ele era líder. E ele tinha na casa dele uma igreja. Naquela época, a igreja se reunia nas casas, né? Então, Filemão tinha na casa dele uma igreja. Então, isso mostra também que ele devia ter, assim,
pouco de posses, né? Ele tinha uma casa que tinha condição de reunir pessoas. Ele devia ter uma casa confortável, uma casa grande. Ele tinha dentro da casa dele uma igreja, um grupo de cristãos que se reunia ali. E interessante também que o significado da palavra Filemon é aquele que ama. Então, é bom a gente pensar nisso quando a gente vê esse nome. Eu não sei se você conhece algum Filemon hoje. Eu não conheço nenhum. É um nome bem, bem raro, né? A gente vê muitas pessoas com nomes da Bíblia, né? Mas Filemon, acho que não tem muito. Mas ele tem um significado bonito, né? É aquele que ama. Se fosse pelo significado, talvez muita gente colocaria o nome no seu filho de Filemon e não colocaria outro, se soubesse o significado, né? Mas o significado, então, de Filemon é aquele que ama. Agora, o interessante, o que diferencia também essa carta das outras, porque as outras cartas, lembra como Paulo começa as outras cartas? Aos crentes na cidade de Éfeso, aos crentes da Galácia, né? É a carta de Gálatas, aos filipenses, aos que moravam em Filipos. Essa carta é diferenciada porque ela é uma carta pessoal, né? Ela é para uma pessoa, porque vai tratar de um assunto que tem a ver com essa pessoa, com Filemon, né? Então, essa carta, ela é destinada a Filemon. Mas, no versículo 2, ele cita também alguma coisa que nos faz pensar que Paulo desejava que essa carta, que era para Filemon, fosse lida também na igreja, porque ele fala que a irmã Áfia, né, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então, ela é sim uma carta mais pessoal, mais objetiva, mais direta para uma pessoa, mas também ela deveria ser lida em público. Então, essa carta aqui é para você, Filemon, mas também para a igreja, para o pessoal que se reúne aí na sua casa. Se fosse entre nós aqui, né? É uma carta que Jesus escreveu para Noemi. Mas Noemi, pode ler para o grupo da EBD também aí. É para eles aqui da EBD, né? Então, essa é a carta, o destino dessa carta. Sobre a carta em si, ela é uma conversa muito pessoal, como eu já falei, porque ela trata de um assunto pessoal, né? Não é uma coisa assim geral, não é uma coisa de doutrinas, dogmas, não, é um assunto específico, um assunto especial e pessoal. E o propósito dessa carta é qual? Qual é o propósito de Paulo? Por que Paulo está mandando, resumidamente, por que Paulo está mandando essa carta para Filemon? Porque ele quer incentivar o Filemon a fazer duas coisas: a perdoar e restaurar o seu escravo Onésimo. Certo? Esse é o propósito dessa carta. Paulo está escrevendo essa carta para Filemon com o propósito de incentivar Filemon a perdoar e recuperar, restaurar o relacionamento dele com Onésimo, o seu escravo. E aí entra, então, outro personagem nessa carta, que é o tal do Onésimo. Onésimo, quem era Onésimo? Onésimo era um escravo de Filemon, um dos escravos de Filemon, da turma dos escravos de Filemon. Só que Onésimo era um escravo fugitivo. Onésimo fugiu, né? Onésimo picou a mula da casa do seu senhor, do Filemon. A gente não tem certeza porque não está claro aqui. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas talvez Onésimo tenha feito coisa errada e talvez tenha lesado, roubado, pegado alguma coisa
do Filemon e ido embora. E talvez ele tenha, a gente não, isso aqui, gente, eu estou imaginando, tá? Por que que a gente imagina isso? Que ele lesou, ele roubou, talvez, alguma coisa do Filemon. Porque, na verdade, ele vai parar, o Onésimo, em Roma. E Roma, depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha no mapa aí atrás, na sua Bíblia, Roma é longe de Colossos. Não é uma cidadezinha do lado. Então, ele teve que caminhar bastante, viajar muito. E, com certeza, um escravo, ele não tinha condição para fazer isso. Então, provavelmente, ele deve ter tirado alguma coisa lá da casa de Filemon, lesado o Filemon, roubado alguma coisa, não sei se foi dinheiro, se foi objeto, alguma coisa, não sei o que foi. A gente não sabe, não está escrito isso aqui. Porque para ele chegar em Roma, de alguma forma, ele precisava de condições para fazer isso, né? E o que a gente sabe mais de Onésimo? A gente sabe que ele conheceu Paulo. E onde que Paulo estava? Na prisão. Então, a gente também não sabe, não tem os detalhes. Mas como é que Onésimo foi parar lá, a gente não sabe. A gente só sabe que Onésimo conheceu o Paulo na prisão. E mais, a gente sabe que Onésimo se converteu. A gente, pelo texto, a gente entende, pelo que Paulo fala, né, que o escravo, fugitivo, Onésimo, ele teve uma mudança na vida dele. Ele se converteu, ele entendeu quem era Jesus e resolveu seguir a Jesus. Outra curiosidade do Onésimo é o significado do nome dele também, né? Interessante essa coisa do significado dos nomes, né? A Bíblia tem muito isso. Todos os nomes têm um significado que fazem diferença, muita diferença, né? E o significado do nome de Onésimo é útil. Onésimo quer dizer útil. E isso também faz muita diferença nessa história toda. Não é por acaso, né, que Filemon significa aquele que ama e Onésimo significa útil. Ok. Dando esse começo, essa introdução toda, mais ou menos assim, para a gente localizar a carta, vamos tentar olhar alguns versículos aqui e entender algumas coisas do que Paulo estava querendo falar para Filemon. Vamos no versículo 8. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Vejam isso. Lembra que eu falei no começo que essa carta é uma carta diferente, que mostra o lado amoroso de Paulo, né? O lado simpático dele. Ele já começa dizendo, em vez de eu mandar você fazer alguma coisa, Filemon, eu podia fazer isso, ordenar para você, né? Afinal, Paulo era o líder, né? Mas ele diz que ele prefere o versículo 9. Eu prefiro fazer para você um apelo com base no amor. Ele escreve isso. Então, mostra muito desse carinho aqui que Paulo tinha para com Filemon. Eu, Paulo, já velho, lembra que a gente falou, né? Que ele já estava velho, versículo 9. E agora também prisioneiro de Cristo Jesus, eu apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Então, aqui dá para a gente, tá claro, tá bem claro aqui, né? Ele está chamando Onésimo de meu filho. Paulo está dizendo, eu tô apelando, Filemão, para você, com base no amor,
em favor do meu filho Onésimo. Agora, põe-se no lugar de Filemão, gente, lendo isso. O Filemão, para ele, o Onésimo é o quê? É um escravo que fugiu e que deixou ele na mão, que fez alguma coisa que lesou a ele, que deixou ele, né? E agora ele recebe uma carta de Paulo falando, Paulo, Filemão, eu estou aqui em amor, mandando essa carta para você, apelando em amor em favor de Onésimo, meu filho. Ele chama Onésimo de meu filho, que gerei enquanto estava preso. Então, aqui mostra de novo esse encontro de Paulo com Onésimo se deu na prisão, de alguma forma, né? Porque ele fala que ele estava preso. Ele antes, Filemão, o Onésimo, antes, ele lhe era inútil, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Veja só a chave, que mudança de chave aí, né? O cara que prejudicou você, que passou a ser inútil porque fugiu, deixou você na mão, ele agora, ele é útil, não só para você, mas para mim também, para Paulo. Versículo 12, eu mando ele de volta para você. Olha que linguagem essa de Paulo aqui, gente. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Olha que coisa. Incrível, né? Paulo falando isso, aquele Paulo, né? Todo cheio de amor para dar aqui. Eu estou mandando ele de volta para você como se ele fosse o meu próprio coração. Filemão, é como se eu tivesse indo aí. Você olha para ele, Filemão, é como se estivesse olhando para mim agora. É isso que eu estou sentindo aqui. O versículo 13, eu gostaria de mantê-lo comigo, para que ele me ajudasse aqui, enquanto eu estou preso por causa do evangelho. Ou seja, o Onésimo aqui para mim, ele está sendo muito útil, ele está me ajudando. Eu estou preso aqui e ele está sendo útil para mim aqui, ele está me ajudando. Versículo 14, mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão. Veja a consideração de Paulo por Filemão. Ele está falando, Filemão, eu queria ficar com esse cara aqui para mim. Ele se converteu, ele se arrependeu, ele é útil para mim, mas eu não quero fazer nada sem a sua permissão, afinal de contas, ele é seu escravo. A consideração que ele estava tendo com Filemão, né? Para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Paulo está assim sendo bem sensível, né? Eu não estou querendo que seja uma ordem que você tenha que me obedecer fazendo isso. Não, eu espero que esse favor em você receber Onésimo de volta aí na sua casa seja uma coisa espontânea sua, né? Que não seja só porque eu estou falando. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Interessante isso. Talvez, Filemon, essa, esse evento que aconteceu, essa fuga dele, essa confusão que ele causou aí, talvez isso tenha acontecido para que ele ficasse longe de você por um tempo, acontecesse o que aconteceu, né? Ele viesse parar aqui em Roma, eu conhecesse ele, ele se tornasse um cristão também, e agora que ele volte para você para sempre. E o versículo 16 é muito, muito lindo. Ele volte para você não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Olha que moral, né? Então agora, Filemão, eu estou mandando ele de volta para você. Eu gostaria que você recebesse ele, mas você vai recebê-lo
de uma forma diferente, porque agora ele não é mais escravo. Você vai recebê-lo como irmão e como irmão amado. Para mim, o Paulo está falando, ele é um irmão muito amado. Paulo está declarando isso. Paulo amava Onésimo. E ainda mais para você, tanto como pessoa, como quanto cristão. Então, é assim que eu estou mandando essa carta. Vocês estão entendendo que quem levou essa carta foi o Onésimo, né? Essa carta foi pelas mãos do Onésimo que chegou lá. Quer dizer, imagina só, o Onésimo chega, né? Bate lá, Filemão olha e fala: o que esse cara está fazendo aqui? Ele chega com esta carta na mão, né? E ele ali na frente do Filemão com essa carta na mão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E agora vem outra coisa que mostra aqui o coração de Paulo. Se ele o prejudicou em algo, ou ele lhe deve alguma coisa, fica tranquilo, põe na minha conta. Eu vou ressarcir você. Então, Paulo está empenhando a palavra dele, né? E não só empenhando a palavra, mas Paulo também está falando, faça a conta aí, vê o que é, em que ele te prejudicou. Eu vou pagar por isso. Eu estou aqui como o pai dele, né? Como meu filho amado. Você não vai ficar com prejuízo, Filemão. Eu estou mandando ele de volta, você recebe como, não mais como escravo, como um irmão amado, como filho de Deus amado, e naquilo que ele te prejudicou, fica tranquilo, Filemão, porque eu vou ressarcir você. E Paulo, agora Paulo aqui volta um pouco daquele Paulo, né, no 19. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Então, essa é outra coisa interessante nessa carta, eu não falei isso aqui no começo. Muitas das cartas de Paulo, e naquela época, era muito comum a função de um cara chamado amanuense. Sabe o que é isso? É o cara que escreve a carta pelo outro, né? Então, o Paulo falava e tinha alguém do lado que escrevia a carta. Essa carta aqui não teve isso, porque Paulo está dizendo que ele escreve do quê? Do próprio punho. Foi ele que escreveu essa carta. Outra coisa interessante aqui também é que provável, a gente também tudo isso é provável, né? A gente não sabe bem. Ele estava velho, Paulo, e ele não estava enxergando muito bem. Então, quem não enxerga bem também é difícil tanto ler quanto escrever, né? Então, você imagina o esforço que Paulo deve ter feito para escrever essa carta. Ele fez questão, ele falou assim: essa carta aqui, não vai ter outro que vai escrever, não. Essa carta sou eu que vou escrever. Eu vou escrever de próprio punho. Eu, Paulo, versículo 19, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. É uma história bonita, não é? É uma história muito, muito especial. E essa é uma história que a gente tem relatada aqui nessa carta de Paulo a Filemão, que fala sobre 4 palavras que eu queria ressaltar aqui para vocês, que para nós são muito especiais até hoje, que fala sobre graça, fala sobre perdão, fala sobre reconciliação e fala sobre amor. 4 palavras para mim chaves nesta carta. Essa história aqui fala de graça, de perdão, de reconciliação e de amor. Interessante que essas
4 coisas tem muito a ver com aquela conversa que vocês estavam tendo no começo aqui, né? Com esse lance de ir para a rua, de olhar para o outro, de olhar e ver esse pessoal na rua como considerados inúteis, mas que a graça, o perdão, a reconciliação, o amor pode transformá-los em pessoas úteis. Isso é muito lindo, isso é muito lindo. E essa cartinha, esse bilhete, ele nos ensina isso. É uma pequena cartinha, uma pequena história aqui, né, que está registrada para nós, mas que mexe com as coisas básicas do Evangelho. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho é graça, o Evangelho é perdão, o Evangelho é reconciliação e o Evangelho é amor. Essas 4 coisas, essas 4 palavras que eu gostaria hoje que vocês guardassem isso e pensassem nisso, né? O quanto que a igreja hoje vive essas 4 coisas, demonstra essas 4 coisas: graça, perdão, reconciliação e amor. E é assim, a gente pode fazer uma analogia da obra de Cristo nesta carta. Pensa aqui comigo. Os 3 personagens principais dessa carta, né? Eu acho que a gente pode relacionar, fazer uma pequena analogia com o Evangelho. Onésimo, o homem pecador, né? O homem separado de Deus, o homem que precisa de Deus, necessitado. Paulo seria quem, numa analogia assim com o Evangelho de Jesus? Ele seria o intercessor, o mediador, né? Que essa foi a função de Paulo aqui. Ele intercedeu em favor de Onésimo, né? Então, Paulo, fazendo uma analogia, faria o papel, pensando no Evangelho, na salvação de Jesus. E o Filemão, que seria o senhor, ele era o senhor do escravo, né? Ele era o senhor com S minúsculo. Mas, fazendo uma analogia, pensando uma comparação assim, ele seria o senhor. Então, é muito claro nesta carta o evangelho. É bonito isso, né? Aqui tá a obra de Cristo aqui nesta carta está muito clara, né? Nessas 3 pessoas, pensando em Onésimo como o pecador, em Paulo como o intercessor e em Filemão como o Senhor. E tem 3 lições que eu destaquei aqui, que já caminhando para o final com vocês, que eu gostaria de chamar a atenção, que essa cartinha traz para a gente. A primeira essa carta me faz pensar na providência de Deus, nos caminhos de Deus, nos caminhos amorosos e sábios de Deus. No versículo 15, quando ele fala, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não foi por acaso isso que aconteceu. Isso foi providência de Deus, né? Então, a providência de Deus, os caminhos de Deus, sábios e amorosos, é muito diferente de coincidência. A gente acha que tem certas coisas na vida que acontecem, que coincidência, né? Mas muitas vezes não é simplesmente uma coincidência. Não foi coincidência ele ter sido separado de você aí, Filemão. Ele ter fugido, ele ter vindo parar aqui em Roma, eu ter conhecido,
ele ter se convertido. Não, isso tudo foi providência de Deus. Sabe, quando a gente olha isso, talvez isso ajude você e a mim, a encarar circunstâncias da nossa vida, que a gente às vezes fica achando que, isso aqui foi aconteceu, é por acaso. Não, não são acasos, são caminhos amorosos e sábios de Deus. Às vezes, inclusive, são caminhos que a gente não entende, são caminhos que a gente não gostaria que eles estivessem acontecendo. Deve ter sido muito chato isso para o Filemão. Pô, o escravo foge, leva coisa dele, some, lesa ele. Que chato isso. Não, foi legal? Não foi legal. Não foi gostoso, né? Não foi uma experiência boa. Mas se a gente entende que isso não é uma coincidência, mas que é um caminho que Deus traçou, né? Providência de Deus. Então, para mim, essa primeira lição na carta é alguma coisa que pode nos ajudar na nossa vida. As coisas não acontecem por acaso na vida de um cristão, de um filho de Deus, fiel a Deus. Filemão era um cristão, né? Era um homem fiel a Deus, ele tinha uma igreja na sua casa. Paulo fala várias vezes aqui, lembra no começo que ele gosta, quando ele dá graças pela vida dele, que ele gosta de pensar nele porque ele era um cara hospitaleiro, porque ele era bondoso, porque o próprio nome dele diz, né? Filemão é aquele que ama. Então, Filemão era um cara, um cristão, né? E com um cristão, coisas ruins acontecem, não é? Porque quem diz o contrário não está falando a verdade. Isso não é o evangelho. A Bíblia diz que nós vamos ter aflições, nós vamos ter problemas. Mas junto com isso vem a convicção de que a providência de Deus está em todos os caminhos, com o seu amor e sua sabedoria. Um exemplo clássico da providência de Deus é a história de José, lembra? José do Egito? Não foi coincidência que aconteceu tudo aquilo, né? Que ele foi jogado no poço, que os caras foram lá, encontraram ele, compraram ele, levaram ele foi para onde? Na casa do faraó. Foi reconhecido, o faraó gostou dele, e a gente sabe toda a história, né? E chega no final, ele vai ser o braço direito, ele vai ser governador do Egito. Coincidência? Isso não é coincidência, isso é providência. Então, acho legal pensar nessas palavras, né? Providência de Deus. Então, essa carta de Paulo a Filemon nos ensina sobre a providência de Deus, os caminhos de Deus. A minha chamada termina em 5 minutos, é isso? Vixe, eu vou correr. A segunda coisa é o poder de Deus. Essa carta mostra para nós que para Deus não há causa perdida, né? De inútil, ele passa para ser útil. Então, não tem essa de... Na minha época, não é da época de vocês, mas tinha um grupo de rock que cantava uma música, a gente somos inútil, a gente somos inútil. Vocês não conhecem isso. É da minha época. Além do português errado, a gente somos inútil, é uma mentira isso, né? Porque o poder de Deus, ele tem a capacidade de transformar o que é inútil em útil. E é isso que essa carta aqui mostra. Para Deus não há causa perdida. Então eu queria dizer para vocês, talvez você se ache uma causa perdida. Ou você está numa situação em que você está achando que não tem mais jeito. Queria dizer para você hoje de manhã que para Deus não tem essa. Para Deus, o que é inútil passa a ser útil.
É possível haver essa transformação. E por último, a excelência do Evangelho. O que o Evangelho faz? No versículo 15, quando ele fala que, do 16, ele ficou longe de você, mas agora ele volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Deixa eu voltar rapidinho, ver se você consegue voltar em Gálatas, no capítulo 3. Olha que coisa linda isso aqui. Gálatas 3, 26 a 29. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Isso aqui mostra exatamente essa história do escravo Onésimo. Agora ele não é mais escravo, não mais escravo. Porque o evangelho unificou, né? Não é mais, agora são irmãos. Não tem mais servo e escravo, não tem mais homem e mulher, somos um. Então, essa excelência do evangelho, eu acho que ela está muito clara aqui, nessa carta de Filemão. E vai acabar, né, pelo jeito. Então, eu pensei que ia dar tempo da gente conversar, de todo mundo falar alguma coisa. Eu estava pesquisando aqui, teve uma atualização